Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fundamental, né? Saúde mental, os tratamentos modernos. E o nosso ponto de partida é um ensaio bem recente e, olha, provocador, do Terry Reid lá no Substack. O título já diz muito: O Dilema da Psiquiatria. Por que tratamos a dor sem ouvir a alma? Exato. E esse texto, nossa, gerou um debate daqueles. Com certeza. De um lado tem aquela defesa forte do rigor científico, sabe? Da biologia, do que a gente pode medir. Um pessoal alertando contra ideias que eles acham meio vagas, metafóricas, tipo alma ou significado na prática clínica. É a turma que prioriza o modelo biomédico, né? O foco ali é na disfunção cerebral, nos remédios que comprovadamente mexem nos sintomas. É o pragmatismo, o clínico. Só que aí vem o Reid e diz, bom, basicamente o oposto. Ele argumenta que esse mesmo modelo, que sim, alivia sintomas, ele seria como uma planta baixa de um prédio que está, e ele usa essa palavra, fatalmente incompleta. Faltam peças cruciais nesse mapa, segundo ele. Então, a nossa análise hoje é para tentar entender isso melhor. Qual é exatamente esse dilema que o Reid estava apontando? Por que ele acha que a psiquiatria de hoje, mesmo super avançada tecnologicamente, estaria, sei lá, ignorando coisas essenciais, tipo a busca por sentido, os nossos laços, propósito, o que ele chama de alma ou essência? E isso joga a gente para umas perguntas bem difíceis, né? Esse dilema que ele descreve, isso é real? A gente vê isso no consultório? Ou é só um jeito poético de criticar, que talvez até atrapalhe a ciência? Exato. E se o modelo tem completo mesmo, como provar isso? Como ver na prática? E claro, a pergunta de 1 milhão, como completar esse mapa sem jogar fora tudo que a ciência já construiu? São questões gigantescas mesmo. Ok, então vamos desempacotar isso. A ideia central dele já começa, assim, desafiadora. Ele diz que o problema maior não está nem nos tratamentos em si, tipo remédios, TCC, ele não nega o valor disso. Não, ele reconhece que ajudam. Mas o problema estaria no mapa conceitual que guia o uso dessas ferramentas. No framework, sabe? Isso. Não há que ele diga que um antidepressivo não possa diminuir a angústia, por exemplo. A questão que ele levanta é mais profunda. Esse alívio do sintoma, isso é cura de verdade? Ou será que em muitos casos a gente está só, silenciando um alarme de incêndio sem nem procurar onde está o fogo? Porque o mapa atual nem mostraria onde o fogo está, né? Exatamente, porque o mapa atual talvez nem registre esse local do incêndio. Ele usa uma analogia forte para isso, né? A do osso quebrado. Ah, sim, é ótima. Um médico trata perfeitamente o osso quebrado, o sintoma ali, óbvio, mas o paciente volta e quebra de novo, e de novo. Porque tem uma doença óssea por baixo, uma osteoporose, sei lá, que ninguém investigou. Isso. O tratamento local foi impecável, tecnicamente perfeito. Mas o mapa da saúde geral da pessoa estava faltando a causa raiz. E aí ele traz a metáfora da planta baixa, do arranha-céu, para falar da psiquiatria. Essa é poderosa também. Imagina um projeto arquitetônico super detalhado, cada fio, cada cano, cada circuito elétrico, tudo mapeado ali, milimetricamente. Uma maravilha de engenharia. Parece o auge da eficiência científica, né? O que estaria faltando aí? Falta a fundação. E não é só o concreto, sabe? É a relação do prédio com o chão onde ele está, o tipo de solo, o clima da região, se venta muito, se tem terremoto. Entendi. A planta mostra só o que está dentro das paredes, como se o prédio... Como se ele flutuasse no vácuo, desconectado do ambiente que dá suporte e sentido para ele existir ali. E a ponte para a psiquiatria seria... Reid argumenta que a psiquiatria dominante hoje fez algo parecido. Ficou obcecada com a fiação elétrica do cérebro, neurotransmissor para cá, circuito neural para lá, a biologia que a gente consegue medir, e nesse processo meio que esqueceu da fundação. Que, no nosso caso, de seres humanos, seria o quê? Seria o nosso terreno existencial, né? O corpo que sente, que tem memória, a nossa história emocional que a gente carrega, nossas conexões ou a falta delas, nossa busca, que é tão humana, por um sentido, um propósito.
É nesse terreno que a tal fiação biológica opera e ganha significado, então. Exatamente. A biologia não opera no vácuo. Reid fala de montanhas emocionais, abismos espirituais, que simplesmente não aparecem nesse mapa focado só no cérebro. É um ponto central lá no manifesto dele, a terceira visão. E ele acha que isso não é de hoje, né? Ele vai buscar as raízes dessa visão mais fragmentada lá atrás, na filosofia, em Descartes. Sim, no famoso dualismo cartesiano. A ideia de que a mente, res cogitans, a coisa pensante, é uma substância totalmente separada do corpo, resistência, a coisa material, física. Essa divisão abriu caminho para a ciência moderna tratar a mente quase como, sei lá, um programa de computador rodando num hardware, que é o cérebro. Isso, algo meio separado daquela bagunça que é a nossa experiência vivida, né? O corpo, as emoções, as histórias. O tal fantasma na máquina. E a psiquiatria teria herdado essa visão, focando mais na máquina e deixando o fantasma, o nosso eu que sente, que busca sentido, meio de lado. Essa é a crítica central do Reid. Mas o interessante é que ele não para na filosofia. Ele vai buscar apoio para essa crítica na própria neurociência de ponta, citando muito o Antônio Damasio. Ah, o Damasio, do erro de Descartes. O que as pesquisas dele mostraram que conecta tanto com essa crítica do Reid. O Damasio trouxe evidências clínicas muito fortes contra essa separação mente-corpo, na prática. Tem uma frase dele que o Reid usa bastante, que é tipo, a emoção é integrante dos processos de razão. Integrante. Não é só um acessório, então. É essencial. Exatamente. Inseparável. E ele mostrou isso estudando pacientes que tiveram lesões em áreas bem específicas do cérebro, áreas que ligam os centros emocionais, tipo o sistema límbico, com as partes que tomam decisões, lá no córtex pré-frontal. E o que acontecia com esses pacientes? O fascinante é que a inteligência lógica deles, a memória, a capacidade de pensar de forma abstrata, tudo isso continuava normal. O hardware cognitivo parecia intacto. Mas... Sempre tem um mas, né? Tinha um mas devastador para a vida deles. Eles ficavam paralisados, incapazes de tomar as decisões mais simples do dia a dia. O que vestir, o que comer no almoço, qual rua pegar. Mesmo sabendo os prós e contras? Sim, eles conseguiam listar os prós e contras, analisar logicamente, mas tinham perdido a capacidade de sentir o peso, o valor, a consequência emocional de cada escolha. A conexão entre o pensar e o sentir estava rompida. Nossa, isso é muito forte. Quer dizer que, sem a bússola da emoção, a razão pura fica meio... Perdida no mar. Perfeita a imagem. É isso. A conclusão do Damasio, que é ouro para a argumentação do Reid, é que a razão eficaz, a tomada de decisão sensata, talvez até a própria consciência, nada disso é só cérebro, só cognição pura. Emerge dessa integração o tempo todo, corpo, emoção, cognição. A mente não está separada do corpo. A mente é o corpo sentindo, pensando, buscando sentido. O que nos leva a uma distinção que eles fazem, que parece chave. Emoção versus sentimento. Por que isso é tão importante para a crítica ao modelo atual? Ah, isso é vital para entender onde o modelo biomédico foca e o que ele talvez deixe de fora. As emoções, para o Damasio e para o Reid, são as respostas biológicas mais automáticas, sabe? A fiação do nosso alarme interno. Coração dispara, a gente sua frio, adrenalina sobe, são reações do corpo. Ok, a biologia pura. E os sentimentos? Os sentimentos são a experiência subjetiva disso tudo. É a consciência que a gente tem dessas reações do corpo, a história que a gente conta pra gente mesmo sobre elas, o significado que a gente dá filtrado pela nossa vida, pelo contexto, é a fundação, a experiência vivida. Entendi. Então a crítica seria, o modelo atual foca muito em ajustar a fiação, tipo, acalmar o coração disparado com um remédio. Isso, mas acaba ignorando a fundação. Ou seja, o que aquele coração disparado significa para aquela pessoa. Que história de vida, que medo específico, que perda recente está por trás daquele sentimento de pânico ou de angústia profunda. É como tratar o sintoma, o alarme tocando alto sem investigar a causa, o fogo que fez o alarme disparar. Exatamente essa a ideia. Ok, a crítica faz sentido. Mas vamos jogar limpo aqui. A defesa do modelo atual também é forte. Muita gente vai dizer,
Olha, gente, problemas mentais são, na raiz, problemas neuroquímicos. Ajustar serotonina, dopamina, isso é ciência aplicada, funciona para milhões de pessoas. Ficar falando de significado, espiritualidade, isso não é muito, sei lá, vago, não científico para a clínica. Com certeza. E o Reid sabe disso. Ele antecipa essa objeção, especialmente com a palavra espiritual. Ele sabe que isso acende um alerta vermelho de misticismo, de religião, no meio científico. E qual é a resposta dele para isso? Como ele encaixa essa dimensão espiritual num modelo que ele quer que seja clínico e rigoroso? Ele é bem explícito quanto a isso. Espiritual, no modelo integrado que ele propõe, não tem nada a ver com religião ou crença sobrenatural. É um termo que ele usa para descrever uma dimensão psicológica e existencial profunda. Seria o que exatamente? Exatamente. Seria o nosso, como ele chama, terreno interno. Exatamente. Aquela paisagem interior onde a nossa sensação de sermos inteiros, coerentes ou fragmentados, incoerentes se forma. Isso inclui nossos traumas que não foram elaborados, nossos desejos mais íntimos, aqueles conflitos internos que ficam martelando, nossos valores. Tudo aquilo que molda quem a gente sente que é, para onde a gente está indo, se a vida faz sentido. Seria, então, a tal fundação que a planta baixa só de biologia ignora. Exatamente, é essa a ideia. Então o erro seria de escopo. De perspectiva. Reduzir toda essa complexidade humana a um desequilíbrio químico seria como... Como tentar entender a Amazônia analisando a química de uma folha de samambaia? Ou usando outra metáfora dele, a da sinfonia. Dizer que a beleza e a dor de uma sinfonia de Beethoven se resumem aos instrumentos estarem afinados. Ignora o compositor, a partitura, o maestro, a emoção que a música desperta. Exato. Confunde a ferramenta, o instrumento afinado, o neurotransmissor, com a obra inteira, a sinfonia, a vida humana com toda a sua complexidade. Isso nos leva a um dos pontos talvez mais controversos do ensaio, a ideia de uma ilusão de progresso. Ele fala numa estagnação de décadas na psiquiatria, mas espera aí. Quem defende o modelo atual aponta um monte de avanços, né? Neuroimagem, fMRI, PET scan, genética, inteligência artificial. Como o Reid contesta isso? Ele não nega o avanço tecnológico. Ele argumenta que esse avanço nas ferramentas de investigação não se traduziu, na mesma proporção, numa melhora real nos resultados clínicos de longo prazo, na capacidade de ajudar as pessoas a ter vidas mais plenas, mais funcionais, sabe? Não só controlar o sintoma. Uma afirmação bem forte. Ele se baseia em quê para dizer isso? Ele cita outros críticos que são de dentro do campo. Um que ele menciona é o S. Nassir Gaimi, que já lá em 2009 publicou um trabalho argumentando que, apesar desses saltos tecnológicos todos, os resultados clínicos fundamentais e o paradigma de tratamento na psiquiatria, não mudaram tanto assim desde a revolução dos psicofármacos nos anos 60. É nos 60. São, 60 anos. 3 gerações de psiquiatras. E a ideia é que o teto da recuperação real, ir além de só manejar sintoma, não subiu muito nesse tempo todo. Essa é a alegação. Que essa estagnação fica mais visível, especialmente nos quadros mais crônicos, na dificuldade de ajudar as pessoas a não só funcionar minimamente, mas a reencontrar vitalidade, propósito, uma vida com significado. E por que essa estagnação teria acontecido, na visão do Reid? A resposta dele volta para o mapa. Porque o mapa estaria errado. A gente está usando tecnologia super sofisticada do século XXI, mas aplicando com base num projeto conceitual que ele acha antigo e insuficiente à mente como máquina isolada do corpo e do contexto. Voltando para a metáfora da casa. É isso. Temos aperfeiçoado a fiação, mas não reconstruímos a fundação da casa. A esperança que se renova a cada nova molécula, a cada novo algoritmo de IA, talvez falhe porque o problema fundamental pode estar nessa fundação, no sentido, na conexão, no contexto existencial. Coisas que um mapa puramente químico nem foi desenhado para ver, quanto mais para consertar. Isso cria uma tensão prática no consultório, imagino.
com 15, 20 minutos por paciente, parece muito mais eficiente focar no sintoma agudo, ajustar a medicação, do que abrir a caixa de Pandora da história de vida, das questões existenciais. Sem dúvida. Mas o Reid diria que essa própria tensão, essa sensação de que não dá tempo, é um sintoma do mapa limitado. Se o mapa só te mostra a fiação como problema principal, focar nela parece a única coisa lógica e eficiente a fazer. E é aí que entra o caso da Marina, que ele usa para ilustrar tudo isso na prática, né? Exatamente, a Marina. Executiva, sucesso aparente, mas com diagnóstico de transtorno depressivo maior, recorrente, tratamento padrão com ISRS, aqueles antidepressivos mais comuns. E ela melhorou. Melhorou parcialmente os sintomas, menos ideação suicida aguda, um pouco mais de energia para ir trabalhar, mas ela se descrevia como um invólucro vazio. O protocolo foi seguido à risca, a fiação foi ajustada, mas a pessoa não estava bem. O ponto de virada foi a história do gato, né? Foi. A perda do gato Milo, que ela chamava de minha última âncora de afeto. A reação dela, ou a falta de reação, foi o insight clínico chave. Ela disse algo como: eu senti nada, um buraco onde o desespero deveria estar. Nossa, o problema não era mais a tristeza, mas a incapacidade de sentir tristeza, de se conectar com a própria dor de forma autêntica. Exato. É como se a fiação emocional estivesse tão quimicamente tamponada, tão amortecida para controlar os sintomas negativos, que o fio que ligava a consciência dela à experiência emocional real, mesmo a dolorosa, tivesse se dissolvido. Caramba! E foi só quando o Reid começou a explorar, fora do mapa padrão que só lista sintomas do DSM, né, que ele começou a encontrar as possíveis raízes desse vazio. Que dimensões ele encontrou? Ele encontrou a história de infância com uma mãe emocionalmente muito distante, a dimensão relacional. Um casamento onde ela se sentia invisível, a dimensão vincular, um trabalho que exigia performance constante, tipo máquina, e reprimia qualquer vulnerabilidade, a dimensão sociocultural. E, lá no fundo, um vazio de propósito, pra que tudo isso? A dimensão existencial ou espiritual, como ele define. Então, a conclusão sobre o caso dela é que o tratamento focou nos gritos do corpo, nos sintomas, mas ignorou completamente a fonte do silêncio interno. A história, a falta de significado, as conexões quebradas. Basicamente isso, atingiu-se um controle dos sintomas, mas não se chegou perto de uma coerência interna, de uma cura real no sentido de reconectar a pessoa com ela mesma e com o sentido da vida dela. É quase como aquela frase antiga, o corpo grita o que a alma cala. A Marina era a personificação disso. O tratamento silenciou o grito, mas a alma continuou calada, talvez até mais isolada. O que nos traz de volta àquela acusação inicial. Isso não é anti-ciência. Falar de alma, de significado, não é arriscar transformar a medicina em filosofia barata ou religião? Reid responde isso de forma bem enfática. Não. Ele insiste que o modelo dele, a tal terceira visão, não é anti-ciência. Pelo contrário, ele vê como um chamado a um rigor científico expandido, um humanismo que é informado pela ciência, inclusive a neurociência. Ele até inverte a acusação, né? Sim. Ele argumenta que, hoje, com o que a gente já sabe, por exemplo, com o Damasio mostrando essa integração inseparável entre razão e emoção, negar a importância dessas dimensões mais subjetivas e existenciais, isso sim seria não científico. Seria ignorar evidências por pura inércia, por apego a um modelo que já se mostrou limitado. E ele não está sozinho nessa, né? Menciona outros pesquisadores que já apontam para essa necessidade de integrar mais, de revitalizar o modelo biopsicossocial. Exatamente. O ponto crucial para ele é, não se trata de escolher entre biologia ou o resto. Isso é uma falsa dicotomia que o modelo antigo nos impõe. A terceira visão mantém a biologia como base fundamental. Neurotransmissores existem, circuitos importam, genética influencia e sim, medicamentos podem ser necessários e úteis. Mas integra isso a quê, então? Qual o quadro completo? Integram num quadro bem mais amplo o modelo biopsico-socioespiritual, onde você tem o bio, o hardware, a máquina, o psico, o software, o processamento mental e emocional, o social,
o ambiente, as relações, a cultura, o trabalho, que podem ser fonte de apoio ou de muito estresse. E o espiritual. E só para reforçar, porque é um ponto sensível. Espiritual aqui significa... Significa, nesse contexto clínico que ele propõe, a sola daqueles processos internos profundos que a gente falou. Os traumas não resolvidos, os desejos mais fundos, os conflitos, os valores centrais, tudo aquilo que, no fim das contas, define nosso senso de coerência interna, de propósito, de significado na vida. Não tem a ver com acreditar em algo sobrenatural, mas com a integridade da nossa narrativa de vida, da nossa estrutura interna. Entendi. Então, o objetivo final seria parar de ver cérebro e consciência, biologia e experiência subjetiva como coisas separadas e começar a vê-las como um sistema único, contínuo, profundamente interconectado. A cura viria dessa visão mais integrada. Exato. Ele usa a analogia da lâmpada. Não é só o filamento lá dentro, é também a luz que ela produz, o propósito que ela cumpre ao iluminar o ambiente. Para Reid, abraçar essa complexidade toda não é cair no misticismo, é, na verdade, praticar uma ciência mais rigorosa, mais completa, que honra a complexidade do ser humano. Chegando ao final da nossa análise de hoje, fica uma sensação forte, né? Por um lado, essa crítica do Reid sobre a incompletude do modelo atual, ela ressoa. Acho que muita gente sente isso na pele ou vê em pessoas próximas. Sim, toque em algo que parece fazer sentido para a experiência vivida. Por outro lado, é totalmente compreensível o receio de perder a objetividade, o terreno científico que foi conquistado com tanto esforço, né? De voltar para uma era mais, sei lá, impressionista da saúde mental. Com certeza. Mas o Reid tenta reenquadrar isso. Ele diz que ciência saudável de verdade cresce por inclusão, por conseguir olhar para mais variáveis, não por exclusão temerosa. A tragédia, para ele, não seria a má intenção dos profissionais, de forma alguma. Seria a inércia intelectual, sabe? Ficar preso em modelos que já deram o que tinham que dar, mesmo quando a própria ciência, como a neurociência do Damasio, já está mostrando as rachaduras nesse modelo. Então, voltando à pergunta do título do ensaio, por que tratamos a dor sem ouvir a alma? A resposta do Reid seria... Seria porque estamos usando uma planta baixa incompleta, um mapa que se tornou excelente para localizar e até silenciar os curtos circuitos químicos no cérebro, mas que ao mesmo tempo nos deixou meio cegos para as fundações rachadas da experiência humana, o sentido, a emoção profunda, o vínculo, o propósito. A alma, nesse sentido metafórico, mas clinicamente relevante para ele, simplesmente não é uma variável considerada nesse mapa dominante. E a experiência de tanta gente. Lutos que nunca acabam, a troca constante de remédio sem uma melhora real na qualidade de vida, terapias que ensinam só a lidar com o sofrimento em vez de buscar uma transformação. Tudo isso seria, então, não uma falha individual do paciente, mas um sintoma desse paradigma que talvez tenha reduzido demais a pessoa ao seu cérebro. É o que ele sugere, que esses fenômenos são, em parte, evidências do fracasso de um paradigma. E ele conclui o ensaio com uma imagem forte sobre isso, algo como... Você lembra a frase? Algo como: a verdadeira cura começa quando aprendemos a ler essa paisagem interna. Os traumas não resolvidos, os desejos silenciados, as virtudes perdidas. Porque é nesse solo que tanto a dor quanto o significado realmente enraizam. É a ideia de voltar a olhar para o terreno onde a fiação opera. O diagnóstico da falha parece robusto, bem argumentado. O grande desafio agora, claro, é construir essa visão mais integrada na prática clínica do dia a dia. Reid sugere que essa dimensão espiritual, nesse sentido humanista que ele define, de coerência, significado, é a chave não só para a cura mais duradoura do paciente, mas para a própria coerência científica da psiquiatria no futuro. Exato. Então, fica aqui uma provocação final para a gente pensar, né? Se essas dificuldades, essa possível estagnação que Reid aponta, se elas sugerem mesmo que a mente e o sofrimento humano transbordam os limites do crânio e da sua química, que potenciais de cura, de compreensão mais profunda, a gente pode estar perdendo por hesitar em usar um mapa mais completo da experiência humana.
O que poderia acontecer se a gente realmente começasse a navegar por esse território mais amplo? Uma excelente pergunta para a gente continuar refletindo.